O comandante do MST, João Pedro Stedley, avisou que as invasões de propriedades privadas neste ano vão aumentar. Apesar de o MST ser historicamente aliado ao PT e outros partidos de esquerda, Stedley voltou a demonstrar insatisfação com o governo Lula. Em entrevista à Folha, no fim de semana, o chefe do Sem Terra disse que enquanto Lula não avançar na pauta do movimento, os integrantes vão continuar tomando medidas por conta própria. Aspas, se o governo não toma iniciativa, a crise capitalista continua se aprofundando. O ser humano não é igual ao sapo, que o boi pisa e ele morre sem dizer nada. Vai haver muito mais luta social, fecha aspas. Ao contrário do que diz Stedley, o presidente Lula, no primeiro ano do novo mandato, atendeu a várias demandas do MST. No ano passado, o governo deslocou dezenas de servidores públicos de ministérios, órgãos e autarquias federais de suas funções para responderem a uma lista de reivindicações do movimento. O documento, intitulado Caderno de Respostas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, possui 160 páginas e declara que a pauta de reivindicações do MST é, entre aspas, uma oportunidade singular de ensinar e aprender. Silvio Navarro, estamos exibindo aí algumas imagens da cartilha que foi disponibilizada aí pelo governo e a gente traz então a notícia, a informação de que João Pedro Stedley avisou que as invasões nesse ano vão aumentar e vale lembrar que no ano passado já bateu o recorde, né, Silvio? Bom, primeiro eu gostei da filosofia de Botequim, né? O ser humano não é igual ao sapo, que o boi pisa e ele morre. Puxa vida, deve ter sido inspirado em algum filósofo grego, né? O João Pedro Stedley. Olha só, isso não é chantagem, esse jogo é todo combinado. O MST é governo. O MST está no governo Lula. Quando o PT chega ao poder, o MST sobe a rampa junto. O MST tem um ministério do senhor Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Regional, só para atender as demandas desse grupo fora da lei. O MST tem a CONAB, que é a Central de Abastecimento, tem as superintendências estaduais do INCRA, Brasil adentro, eles são governo, vamos deixar isso claro. O senhor Stedley estava inclusive numa comitiva paga por nós, pagadores de impostos, que foi à China. O que será que João Pedro Stedley foi fazer na China? Pois bem, o MST vai ampliar as invasões, é claro, e quando você diz no enunciado, né, numa notícia, invasões de propriedade privada, isso é crime. O MST é um movimento fora da lei, a cerca está lá para ser respeitada, diz a Constituição. Portanto, é crime, mas também o MST é beneficiado pela impunidade. O MST é um movimento que tem entre os seus cabeças figura como esse senhor, que não fez outra coisa na vida além de invadir a casa dos outros, propriedade dos outros, e tem uma grande massa de manobra formada por pessoas humildes que partem em busca do sonho de ter um pedaço de terra, mas são utilizadas como massa de manobra política, vivem em situação precária nesses acampamentos e a terra nunca chega. Por quê? Porque a massa de manobra precisa migrar para uma outra região. Aliás, quando teve terra, quem foi responsável pela titulação da terra foi o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Michel Temer. Os números estão aí. O PT não entrega a terra. O PT prefere que eles fiquem acampados de região em região. E aí, Augusto, o MST ameaçando aí o governo Lula de mais invasões nesse ano? Vai envelhecendo e ficando pior, né? Não cria juízo. Faz 40 anos que o MST age como uma organização terrorista, destrói plantações, depreda instalações científicas, né, laboratórios, viola todos os dias o direito de propriedade, alegando com a alegação falsa de que é uma propriedade improdutiva, um absurdo. O Lula é cúmplice, porque diz que o MST jamais invadiu propriedade produtiva. O Lula vê as invasões, se alia a bandidos como esse aí do Pontal do Paranapanema,
Tinha Zé Rainha, bandidos. Eles fazem cursos de comunismo para criança. É isso, tentam usar o método Paulo Freire. Ainda é uma organização ilegal que deveria ser fechada. Ganha dinheiro mensalmente, o nosso dinheiro, é que subvenciona, a mesada do MST. Eles organizam quermesses frequentadas por ministros e o chefe da bandidagem viaja com o presidente. Além disso, eles controlam o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Uma coisa dessas. Pois bem, é parte do governo. Portanto, parte do governo é comprovadamente favorável a métodos terroristas e usa. O resto do governo é formado por bandidos de outros tipos. Piotr, um minutinho. Não, é muito rápido. Sendo o direito de propriedade um artigo constitucional, artigo 5º, está lá no inciso 22, ou seja, então é uma garantia constitucional pétrea, porque está no artigo 5º, e sendo a invasão de propriedade um crime, avisar que vai invadir é uma premeditação de crime, então é agravante. Se é uma premeditação, o que as autoridades, no caso a justiça, no caso do Brasil tão atuante, sobretudo as cortes superiores, essa justiça vai dizer o quê? Porque a alegação do MST é sempre a mesma, questões sociais e uma suposta ineficiência da redistribuição da riqueza brasileira, do ponto de vista socioeconômico. Bom, então ele discorda disso e vai fazer justiça com as próprias mãos. Então, isso é coisa de justiceiro. Justiceiro em qualquer crime comum é altamente combatido pela justiça, é agravante, inclusive. E nesse caso, o raciocínio não pode ser o mesmo? Claro que pode ser o mesmo. É a mesma lógica. E o Supremo, ou qualquer instância judicial, mesmo o governo, que tem, inclusive, gente ligada ao MST que faz parte do governo. Aliás, João Pedro Stedley foi convidado especial, particular, do presidente da República naquela comitiva de visita à China. Bom, isso explica muita coisa, né? O único prejudicado nessa história é o proprietário. E a população brasileira que tem que assumir o risco da insegurança jurídica que afasta investimentos e, com isso, a retomada do crescimento econômico no país, com, aí sim, redistribuição justa de riqueza porque gera emprego. Esse emprego está sendo morto, assassinado pela insegurança jurídica. Silvio. Então, vou fazer uma correção. Eu falei Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Regional, ele é ministro do Desenvolvimento Agrário, como bem citou Augusto aqui.